E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Nosso trecho para o estudo de hoje compreende o capítulo 27 do livro de Ezequiel e se estende até o capítulo 29. E você observou a profecia anteriormente quanto à destruição da cidade de Tiro, e aqui você tem um vislumbre a respeito de Tiro, daquilo que seria um processo de lamentação, pelo que Tiro representava, pelo que Tiro era e o que veio a se tornar depois. Você observa uma espécie de cântico fúnebre girando em torno da cidade de Tiro. Os principais reinos daquele tempo eram citados consequentemente, o seu poder econômico evidenciado através do seu forte comércio. Assim era a cidade de Tiro. Você observa que o comércio mantinha um sistema de câmbio, as mercadorias mais preciosas e caras funcionavam também como moedas de troca, e Tiro poderia ser considerada, na verdade, como uma superpotência do comércio marítimo. Suas embarcações eram impecáveis e seus pilotos os mais hábeis, os mais sábios. A busca pela primazia na cidade de Tiro foi tão grande e os seus esforços tão eficientes que você poderia, no verso 3, utilizar, de acordo com o verso 3, uma descrição nas seguintes palavras: eu sou perfeita em formosura. Assim é a declaração do verso 3 quanto à cidade de Tiro. Tão perfeita, tão formosa, e posteriormente se transformando em um local devastado. Você observa que a cidade de Tiro foi tomada por um certo orgulho, tanto é que ela é utilizada no capítulo seguinte, o capítulo 28, como uma referência ao próprio anjo de luz, Lúcifer, que, movido por seu orgulho semelhante à cidade de Tiro, ou melhor, Tiro semelhante a Lúcifer, e consequentemente experimentou a ruína, experimentou a queda. Você observa o verso 15, que é descrito o seguinte: perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, a cidade era perfeita, assim como Lúcifer também era perfeito. O orgulho trouxe a ruína para a cidade de Tiro, assim como o orgulho trouxe a ruína este anjo que um dia era a própria perfeição. Você observa que, diante desta realidade extrema de idolatria na cidade de Tiro, Deus revelou a Ezequiel nas entrelinhas exatamente esse cenário do grande conflito, onde Lúcifer se rebela por conta de seu orgulho e posteriormente é expulso do céu. Ou seja, o carimbo ou selo de que alguém foi criado com perfeição, você observa aqui no verso 12, o sinete da perfeição. Foi assim que Lúcifer foi chamado pelo próprio Deus, o sinete da perfeição, ou seja, o carimbo da perfeição. No meio de pedras preciosas, ornamentadas, preparadas exclusivamente, o verso 14 diz que este querubim da guarda ungido se encontrava, como sendo tão valioso, tão precioso, de tão grande destaque, veio acumular orgulho em seu próprio coração, originando assim a queda, o início do grande conflito e todo o desfecho que se transferiu do céu para a terra, onde enfrentamos todas essas mazelas hoje em dia por conta do pecado. Você observa esta referência a Tiro sendo estabelecido de modo paralelo como referência à própria queda deste anjo outrora de luz. Você observa agora o capítulo 29, tornar-se-á o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações, diz o verso 15 do capítulo 29. Que reino é este daqui? O capítulo 29 agora aborda o reino do Egito. Na verdade, é uma profecia contra o Egito revelada por Ezequiel, e a nação que um dia havia sido a maior potência do mundo antigo, agora se tornaria dentre uma das mais humildes
do mundo. Você observa que a nação experimenta um processo de prosperidade absurda nos dias do Senhor, quando este Senhor liderava José, que foi extraordinário na governabilidade do Egito, tornando o Egito uma superpotência, e depois, com o tempo, passou e esqueceram a lembrança do cuidado de Deus, esqueceram a providência divina através de José, e agora ela experimenta esta profecia para que anuncia que ela se tornaria a mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltaria sobre as nações. E você olha para o estado do Egito hoje e contempla exatamente o cumprimento profético. Que coisa, hein? Vale muito a pena prestar atenção se estamos sendo orgulhosos ou não, porque se formos orgulhosos, semelhantes ao Egito, semelhante a Tiro, semelhante ao anjo caído, denominado hoje de Satanás, inimigo das nossas almas, estaremos deixando de ser parecidos com Deus para sermos parecidos com Ele. Cuidado, o orgulho de fato traz essa característica, nos torna mais parecidos com o inimigo, menos parecido com Deus. Que Deus arranque qualquer tipo de orgulho do nosso peito em nome de Jesus. Graça e paz. Amanhã tem mais, estamos juntos no nosso Super Ano Bíblico.